Dois grandes debates entre os parlamentares que ficaram praticamente parados em 2020 prometem voltar à pauta prioritária a partir de agora. Um deles é a reforma do sistema tributário brasileiro, que já vem sendo discutido há décadas. Hoje são duas as propostas mais fortes em tramitação no Congresso: a PEC 45 e a PEC 110, com objetivos parecidos. As diferenças estão na abrangência, nos prazos de transição e no grau de autonomia dos entes da federação de fixarem alíquotas de tributos, mas nenhuma delas tem a intenção de mexer na carga tributária. Mas como uma reforma tributária que não gera aumento de arrecadação pode ser boa para a economia do país? O primeiro ponto é a simplificação do pagamento de impostos, como o combate à guerra fiscal e a reunião dos 5 principais tributos de produtos e serviços em um só. No Brasil, a gente tem um problema que é a multiplicidade de competências estaduais, municipais e a federal sobre essas distintas bases, gerando zonas cinzentas, vamos dizer assim, em relação a quem compete tributar o quê. E isso realmente gera uma distorção muito grande, que é a dúvida válida do contribuinte para quem ele deve pagar, né? O Brasil estimula a cultura do inadimplemento, né? Através de concessão de parcelamentos especiais ano após ano, concessão de benefícios fiscais que nós não temos controle, não há transparência em relação a esses benefícios, e isso gera para a sociedade brasileira uma dificuldade muito grande em relação ao cumprimento de suas obrigações. O fato de você onerar investimentos, o que reduz o nível de investimento e reduz o potencial de crescimento do país, e principalmente a estrutura tributária brasileira faz com que a economia se organize de forma extremamente ineficiente. O segundo ponto é uma tributação mais justa entre as classes sociais. No sistema atual, a incidência maior é sobre o consumo e não sobre o patrimônio e a renda. Então, na hora de pagar por um serviço ou um produto, fica mais pesado para quem tem menos riqueza. O Brasil não cresce, não prospera, não se desenvolve por conta das inadequações, impropriedades e inconsistência do sistema tributário. O consumidor brasileiro também acaba pagando um imposto muito elevado sobre o que ele consome, tudo que ele consome. E também mata as empresas. Quem ganha 2 salários mínimos no Brasil tem carga tributária de 53,9%. Olha que loucura! E quem ganha acima de 30 salários, apenas 29% de carga. Hoje existe uma grande desigualdade na alocação de impostos entre os setores de atividade econômica. Então, a indústria é mais penalizada e o setor de serviços e o agronegócio pagam uma carga tributária muito mais baixa que a indústria. Tem que ter um enfoque empresarial, um enfoque que devolva à população poder de compra, pensando em redução da carga tributária para o setor empresarial. Só um exemplo disso, hoje a indústria automobilística, por exemplo, em média 41% é tributo. A reforma administrativa é o outro amplo e polêmico debate que o Legislativo deve votar em 2021. A proposta também é de mudança na Constituição, com o objetivo de reduzir o custo de funcionamento do Estado ao mexer na estrutura do serviço público. A reforma administrativa seria uma forma de enxugar a máquina, reduzindo os quadros funcionais, reduzindo as funções, criando um plano de carreiras e equalizando entre os salários de forma do setor privado com o setor público. O Parlamento brasileiro deve à nação a aprovação dessas reformas. Eu espero que isso aconteça o quanto antes. A reforma administrativa, esse governo dá uma demonstração que pensa também em economizar e não só em aumentar impostos. Mas existe uma outra visão sobre essa reforma administrativa proposta pelo governo. Você está abrindo uma porta, né, para o aumento das nomeações políticas no setor público. Então, ao invés de aumentar a eficiência do setor público, pelo contrário, você vai reduzir a eficiência do setor público, vai aumentar o apadrinhamento político, né? Isso vai ser ruim para o Estado brasileiro. Agora,
discussão, não, mas é preciso ter algum mecanismo para a demissão do servidor público incompetente. Bom, ele já existe na Constituição de 88, só que nunca foi regulamentado. Então você não precisa de uma reforma. O foco do governo não é fazer nem reforma e nem administrativo. Ele quer promover corte de verbas, ele quer promover destruição do Estado brasileiro, com autorização para o presidente da República extinguir órgãos e empresas e ministérios de acordo com a sua vontade, para que o governante de plantão possa contratar quem ele quiser, tá certo? Para suprir necessidades e tarefas que são missões constitucionais. Quer dizer, imagina como é que estaria a situação já catastrófica da saúde se a gente não tivesse o Sistema Único de Saúde, por exemplo.